brasileiro tem que se indignar. Porque se não bastasse esse uso do dinheiro público aí muito estridente nas festas populares que são importantes, mas enquanto tem gente passando fome, sem leito, sem educação de qualidade, o carnaval não deveria ser uma prioridade. E aí o que acontece? O desfile foi muito funcional enquanto um comício político. Ah, mas foi uma homenagem histórica. Não. Falou até de futuro, colocou lá a escala 6x1, colocou questões de taxação, colocou propostas futuras, passadas e presentes do atual presidente da República. A primeira-dama decidiu não entrar na avenida de última hora e foi substituída até por Fafá de Belém. Mas a realidade é que toda a construção da imagem, as estrelas do PT, teve até quem estava cantando o hino, e foi o hino da escola de samba, e foi transmitido em rede nacional, fazendo o L. Pois muito bem, eu quero ouvir também a opinião. Eu vou pular do meio, porque a gente tem hoje um convidado especial. Temos o carioca contestador e vice-versa, contestador e carioca, nosso querido Paulo Loyola, que não consegue, não vai concordar exatamente com o que a Jazz disse, eu imagino, Paulo. Bem-vindo ao Morning Show. Bom dia, um prazer estar aqui. Bom dia a todos aqui da mesa. Bom dia a você que está assistindo a gente em casa. Tenho um grau de discordância aí da Jazz, sim. Primeiro, em função do tamanho da pessoa pública que é Lula, que faz jus a uma homenagem desse tamanho. Como a gente teve homenagens a outras figuras muito importantes brasileiras já sendo feitas durante o Carnaval Carioca. Esse ano teve o Ney Matogrosso, também homenageado ali. Como já foi dito com bastante relevância, se houvesse um financiamento específico para a Unidos de Niterói, poderia haver algum questionamento, mas é um tipo de financiamento que é distribuído para todas as escolas. Acho bastante justificável, achei bonito, inclusive. Todos os desfiles, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro é sempre muito bonito e que, na verdade, teve aí consulta prévia ao TSE, que indicou que não haveria nenhum tipo de questão, mas acho que é papel de quem não gosta do governo, da oposição, de quem não gosta de carnaval, ainda que seja um mercado que tem aí aumentado ano a ano, que aumenta demais a relevância internacional do país. Só esse ano, segundo alguns estudos aí, movimentou 18 bilhões de reais e, de uma certa forma, essa polêmica também é importante para que cada vez mais a festa seja vista e vivida por brasileiros e gente fora do Brasil. Eu quero ouvir o Matheus também, mas a gente vai para Brasília antes aqui, rapidamente, porque essa questão está mexendo também com o ambiente político em Brasília, né? Esse desfile suscitou na oposição uma crítica muito grande e a gente vai ao vivo. Eu vou aqui chamar a nossa correspondente na capital do Brasil, Janaína Camelo, que tem as informações. Bem-vinda, Janaína, bom dia. Muito bom dia, Fernando, para todo mundo que está aqui no Morning Show. Pois é, várias críticas que já eram esperadas, inclusive, né? Depois desse desfile de ontem da Acadêmicos de Niterói, com o samba enredo em homenagem ao presidente Lula. Em pleno ano eleitoral, o presidente Lula já é declarado publicamente um pré-candidato às eleições desse ano. Quem fez a crítica, por exemplo, Partido Novo. Partido Novo, que já tinha entrado no Tribunal Superior Eleitoral com uma liminar, alegando que esse samba enredo se trata de uma propaganda eleitoral antecipada. A gente tem aí para mostrar na tela, o Fernando, uma declaração do presidente do partido, que ele diz exatamente assim, o presidente do partido é o Eduardo Ribeiro, abre aspas, o que denunciamos ao TSE está se confirmando ao vivo, assim que Lula registrar sua candidatura, o Partido Novo vai ajuizar uma ação de investigação judicial eleitoral, requerendo a cassação do registro e a sua inelegibilidade. A lei deve ser igual para todos, foi o que ele escreveu, dizendo que vai acionar então novamente a justiça. Quem também se manifestou foi o líder do PL, o senador Carlos Portinho, que é do Rio de Janeiro também, criticou o desfile e disse que quando a cultura se mistura com a política, perde a cultura. E pediu o rebaixamento da escola da Acadêmicos de Niterói.
Lembrando que o presidente Lula assistiu do camarote, inclusive do camarote da prefeitura, junto ali do prefeito Eduardo Paes. Teve um momento que ele desceu na avenida, cumprimentou ali a direção da escola, alguns integrantes da escola, mas ele assistiu basicamente todo o desfile do camarote. A primeira-dama Janja desistiu de última hora de desfilar, ela seria o destaque da escola, ela iria desfilar no último carro alegórico. O que apurou a nossa equipe de reportagem, Fernando, o repórter Matheus Alione, é que essa desistência de última hora ali foi mais para evitar um desgaste maior com a oposição, evitar críticas, um desgaste maior com a base, na verdade, e evitar essas críticas maiores da oposição. Outros ministros estavam previstos também para desfilar, isso durante a semana, mas aí veio uma orientação do presidente Lula para que eles não desfilassem, né, justamente para não trazer essa contestação com relação a uma eventual propaganda antecipada eleitoral. Lembrando que nessa semana o TSE julgou 2 liminares, uma do Partido Novo, outra o Partido Missão, contra esse samba-enredo, pedindo que essa escola não desfilasse. O TSE, numa sessão plenária, ali, decidiu que seria censura prévia, se proibisse o desfile dessa escola, mas deixou um alerta ali dizendo que eventualmente pode sim analisar uma eventual punição com relação à propaganda eleitoral antecipada. Não arquivou essa ação, inclusive pediu um parecer do Ministério Público Eleitoral quanto a isso. Permitiu então à escola que desfilasse, mas deixou esse alerta com relação à campanha do presidente Lula, viu, Fernando? Valeu, Janaína, muito obrigado pelas informações. Tendo outras notícias, chame a gente por aqui. Estamos atentos, tá bom? Muito obrigado, bom trabalho por aí. Bom, analisando, né, o desfile de forma técnica, foi um desfile bem competente de uma escola que sobe pela primeira vez para o grupo especial. Então, assim, falar vai ser rebaixado e tal, é só uma questão política que poderia causar o rebaixamento. Não existem indícios de deslizes no desfile que proporcionariam um rebaixamento, Matheus. Eu acho que o pedido, né, pelo rebaixamento, primeiro, bom dia, Fernando, bom dia a todos, na verdade, uma manifestação para dizer, eu não concordo que isso deveria ter sido feito, né? E lembrando que a ministra Carmen Lúcia, mineira, se identifica como geraizeira, ela não concluiu qualquer tipo de julgamento, ela deixou em aberto dizendo que todo o desfile seria avaliado, tudo o que acontecesse poderia inclusive, né, ensejar, poderia inclusive motivar algum tipo, sim, de ação de inelegibilidade. Então, embora, né, o movimento tenha acontecido, o desfile tenha acontecido, não significa que o Tribunal Superior Eleitoral ele está concordando com o que aconteceu, né? Essas ações elas precisam ser propostas, né? E vale dizer, tanto esse desfile é questionável que os ministros não desfilaram, que o próprio presidente Lula orientou que as pessoas não estivessem lá, né, na Avenida do Sambódromo. E ainda a primeira-dama, a Janja, ela desistiu, ou desistiram por ela, de última hora. Provando, Fernando, que também existe uma forte preocupação, inclusive no PT, de que isso seja, sim, considerado propaganda antecipada. Então, quando a gente vê todo esse movimento do próprio PT, significa que eles mesmos, acho que começaram a falar assim, peraí, será que realmente isso aqui a gente deveria estar participando? Eu queria chamar aqui as aspas da ministra, né, que disse o seguinte: a festa popular do carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais. Será que a Janja ouviu isso e ficou com medo? Você acha, Jess? Tem um fator adicional que entrou aí nessa conta da Janja, que foi ontem o colunista do Globo, Lauro Jardim, deu um bastidor de que a Janja teria passado ali buscando doações para empresários próximos ao grupo político de Lula. Então, chegou a ser dito isso por Lauro antes do desfile. Isso provavelmente contribuiu para essa desistência tão de última hora dela. Por que de última hora? Porque já havia ali a confirmação que os ministros não mais desfilariam. Entre eles, o Marcelo Freixo, aliado histórico do presidente Lula e que está comandando a Embratur, que fez o repasse financeiro. E aí, com isso, ele também estaria desfilando. Não por conta do dinheiro, que inclusive é o mesmo do ano anterior, mas, obviamente, ressalta o problema
da lógica do Estado, sabe? Eu acho que aqui a gente não pode debater como se fosse o caso específico de Lula. Caso fosse neste mesmo espaço Jair Bolsonaro, a opinião teria que se manter, ou qualquer outro presidente da República, porque a grande questão aqui é a legislação eleitoral. O TSE, a leitura do TSE na lei das eleições sobre casos similares, como foi a situação do 7 de setembro, foi muito diferente do que está acontecendo aqui. Para dizer o mínimo, a gente falou, o documentário da Brasil Paralelo, que não era um documentário de homenagem, mas que revisava uma situação que foi a tentativa de assassinato que Jair Bolsonaro sofreu, foi censurado previamente, sem ninguém assisti-lo. E quem agora quiser vê-lo, verá que não tinha nada de eleitoral ali. Agora aqui não. Aqui é dinheiro público, lá não era, em relação a uma homenagem num ano eleitoral com samba enredo, que é uma propaganda, assim, em tese das palavras mágicas do ministro Fux, e que é uma propaganda eleitoral e que ontem foi exibido em todas as redes de TV praticamente. Muito bem, lembrando, né, que essa é a nossa enquete de hoje. O desfile da escola de samba de Niterói, no Rio de Janeiro, foi campanha política? Você em casa, no carro, no trabalho, onde estiver, no Brasil e no mundo, participe com a gente, deixando a sua opinião nos nossos canais. Olha o nosso WhatsApp, 1191-3258-055. Loyola, a verba foi para todo mundo, todas as escolas receberam a mesma verba. Essa definição já existia desde junho do ano passado, né? A escola subiu, ela pode escolher o tema que ela quiser. Tem uma questão aí, quer dizer, tem pano para manga para a gente discutir aí, né? Pois é, eu repito, as análises elas vão muito do lado por qual usualmente se torce, né? Admiro muito a Jazz, eu sei que ela tem uma postura muito independente nesse caso, não é o que acontece com regularidade. Agora, por que eu digo isso, inclusive? Você vai ver, historicamente no carnaval, primeiro, carnaval é um ato político por si só, como tudo é político, como cultura é política. Agora, o que a gente tem ali de maneira muito específica é que todo ano, salvo engano esse ano tem também, alguma prefeitura, alguma cidade, o prefeito pega e paga para se falar sobre aquela cidade específica no carnaval, por alguma escola de carnaval. Uma prática super comum do carnaval, já aconteceu centenas de vezes, todo ano tem. Seja empresas também, às vezes, sejam, enfim, sempre tem algum tipo de financiamento e desses casos, por exemplo, públicos. Então, acho que assim, por exemplo, tem que ter um mesmo critério. Você não vai poder homenagear o Lula, não vai poder homenagear cidade nenhuma, coisa que o carnaval vem fazendo desde a sua existência. Então, repito, me parece mais um elemento da oposição contra o presidente Lula do que uma análise técnica isenta ao atacar a belíssima apresentação que foi feita. A apresentação regular, né? Ainda não dá para saber como é que a escola vai, a pontuação. Eu digo assim, quando uma escola sobe, normalmente ela faz um desfile para não cair. E a análise é que ela fique ali entre os 8, né? Que ela não seja rebaixada sumariamente, né? Fala, vou ser sincera que eu achei estratégico da escola essa escolha, porque quem rebaixaria uma escola que está homenageando o presidente da República? Vamos ver? Eu não sei, mas vamos ver. Que dia que é a votação? O resultado vai ser sexta-feira. Se ela é rebaixada, isso pode ser apontado, isso é fato. Como uma perseguição política. Ela mesma os dirigentes falaram. Então, assim, é o meio termo. Eu acho que ela foi bem estratégica, você falou bem. Ela fez aquele negócio assim, beleza, eu posso não ser top 3, mas dificilmente vão me rebaixar, já que eu estou colocando em xeque o presidente da República. E vale dizer, né, quando o Paulo traz aqui o comentário sobre é uma questão técnica, vamos esquecer que eu não sou político, a Jazz não é política, o que a gente está trazendo aqui é uma questão de configuração, se é ou se não é um crime eleitoral, se é ou se não é uma campanha antecipada. Uma cidade ela não é candidata a nada, o Ney Matogrosso não era candidato a nada. Mas o que faz mesmo a gente dizer que todo mundo vai lembrar para sempre da escola de Niterói, né? Isso aí já é fato, porque o comentário que está rolando hoje, o senador Sérgio Moro, por exemplo, foi um dos nomes da oposição que criticou muito o desfile da escola acadêmica de Niterói, que homenageou o presidente Lula. Numa publicação nas redes sociais, Moro chamou o desfile, abre aspas, de um deprimente espetáculo de abuso de poder. Fecha aspas. Ele publicou isso no seu perfil lá. E aí ele termina assim, Coreia do Norte não faria melhor.
Opinião do Sérgio Moro. E aí tem também o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que criticou o desfile da escola, lá de Niterói, e diz que vai entrar com uma ação judicial contra a escola, porque, segundo ele, o desfile desrespeitou a comunidade evangélica em uma das alas. Vamos ouvir o que disse o governador de Minas Gerais. Isso não é arte, isso é sim desrespeito. Você pode discordar de alguém, pode debater política, mas ridicularizar a fé de milhões de brasileiros é preconceito religioso. E preconceito religioso é crime. Eu não aceito que brasileiro seja tratado como lixo por causa da sua fé. Por isso, estou entrando com ação na justiça. Ele falou, você teve essa conotação mesmo? Tinha umas pessoas ali dentro de uma lata? Posso dar o contexto disso só? Que acontece? Em uma das alas era neoconservadores em conserva. Essa neoconservadores fazendo uma alusão ali a neopentecostais. E aí era um homem lata com mais ou menos configurando como se fosse ali um político, um pastor com uma bíblia, tinha uma bíblia ali também, a imagem do crucifixo, dentro ervilha simbolizando essa massa homogênea, verde, e um rótulo de família com 2 crianças e um casal. Esta é a fala a qual o governador de Minas Gerais se refere, e vale mencionar, em um ano eleitoral, de fato, essa crítica de estar ridicularizando os evangélicos, são um grupo muito importante, não só socialmente falando, mas também eleitoralmente falando, pode ser um tiro que saiu pela culatra em relação à imagem do presidente Lula. Loyola. Não vejo essa questão dos neoconservadores da mesma maneira que foi apresentada pelo governador Zema, né? Aliás, o governador Zema, que triplicou o próprio salário, que dobrou a dívida de Minas Gerais, mas aparentemente vem de um partido que está questionando o uso de dinheiro público. Acho engraçado o Moro falar de abuso de poder, né? O Moro falar de abuso de poder chega a ser um negócio divertido, tendo em vista que a Lava Jato foi toda pro lixo, inclusive por todo o abuso de poder que o Moro fez durante o processo. Tanto que foi absolutamente descartada na justiça e abriu todas as premissas necessárias para que pessoas que, algumas delas inclusive nitidamente culpadas, fossem inocentadas, dada a condução terrível que Moro fez do processo, junto com Dallagnol e outras figuras. Então, não vejo... Repito, eu acho que o papel de oposição é fazer oposição. Acho que o Zema está fazendo tentando criar um fato político, tentando se conectar com uma parte da população a partir de um berreiro que ele abre aí, mas que não faz absolutamente nenhum sentido do meu ponto de vista. O Zema, que já se declarou candidato a presidente, né? Sai do governo dia 22 de março. Eu acho que independente da publicação do Zema, acho que o que está em questão aqui é essa alusão que antes mesmo do desfile, quando se lia toda escola ela solta, né? Já explicando, essa ala representa isso, essa ala representa aquilo, até para que a imprensa consiga divulgar, quem vai acompanhar. A questão aqui, esquece o Zema, é a alusão direta aos evangélicos. Então, a gente pensa aí na intolerância religiosa, né? Se fosse uma intolerância em relação à Umbanda, a outras denominações religiosas, qualquer uma se sentiria ofendida, qualquer uma se sentiria realmente... mal. E eu acho que o tiro, né, sair pela culatra, como a Dias trouxe, é realmente um risco, assim, altíssimo. O presidente Lula, inclusive, quando ele anula a linguagem neutra lá, reza a lenda que era muito para agradar a comunidade evangélica, e agora eu acho que ele se preocupa sim, viu, Fernando, de que isso seja diretamente conectado a ele, como se fosse o presidente Lula criticando os evangélicos. A ministra Carmen Lúcia, com essa frase dela aí, deixou todo mundo atento, né? Todo esse meio político atento, né? Ela tá prestando atenção. Não dá para escorregar. A ministra deve ter visto o desfile. Nesse ponto da intolerância religiosa, vale até memorar uma ação recente do Ministério Público em relação à cantora Cláudia Leite por uma mudança de uma letra que foi enquadrada como intolerância religiosa. Então, eu imagino que agora o Ministério Público fará drasticamente, talvez o governador de Minas Gerais nem precise entrar, tendo em vista que até tinha ali a Bíblia caracterizada, então era jocoso de fato. Então, essa é uma situação mais que se agrava dentro dessa configuração desse desfile que, não ironicamente,
Niterói acertou, está pautando o Brasil hoje. O Paulo coloca que Lava Jato, abuso não. A Lava Jato foi anulada pelo ministro Dias Toffoli em relação a várias operações que não tinham nem correlação com outros processos em relação a Curitiba. E também porque o Supremo Tribunal Federal começou a achar que a Corte de Curitiba não tinha competência, que competência não em habilidade, mas sim que deveria ter ido para o Distrito Federal. Uma análise que eles só fizeram 6 anos a posteriori. E no meio de tanto... E lembrando que também teve combinação de pena, entre várias outras questões. De hacker, muito diferente das que estão... Mas teve, tá lá a prova. É uma prova ilegal que não é possível de ser vista ali a sua materialidade. Pode ter sido alterada. Tanto que depois esse mesmo hacker e não vai foram trabalhar desmentidos. Com a Carla Zambelli. E vai trabalhar com Carla Zambelli, vai colocar mandado de prisão falso para o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, é fruto de um crime. Agora nós temos aí, em breve, o celular do Daniel Vorcari, e aí as mensagens são, de fato, as que estavam... Combinar pena também é crime, né? O celular continua em alta no Morning Show, porque a gente vai falar também dos celulares recuperados, não esse do Vorcaro.